Nós vamos então abrir as nossas Bíblias e nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Abra no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 23, ok? 1 aos Coríntios 3, 16 a 23. Eu leio e vocês acompanham aí silenciosamente a leitura que farei. 1 aos Coríntios 3, 16 até 23 diz o seguinte: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Até aí, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão desses versos que acabamos de ler. Senhor, mais uma vez nós agradecemos-te a bendita oportunidade de nos debruçarmos sobre a Escritura Sagrada, tua palavra, para compreender melhor a tua vontade para nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude nesta empreitada, que o Senhor nos dê uma boa compreensão desses versos que acabamos de ler. E que, além de compreender a verdade ensinada aqui, possamos receber esse ensino como a verdade que vem do Senhor. E assim, crendo na Bíblia como palavra tua, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Irmãos, hoje nós estamos chegando ao final da primeira grande sessão da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos dando a esta série de estudos o nome de Problemas de uma Igreja Local. Isto porque Paulo está, nesta carta, tratando de uma série de problemas daquela igreja, a igreja de Corinto. E na primeira grande sessão, que vai do capítulo 1, capítulo 1, até aí o final do capítulo 3, comecinho do capítulo 4, Paulo está tratando do primeiro problema, e vocês já sabem que problema é esse. Vocês já sabem
que era o problema das divisões que haviam surgido na igreja em torno do nome dos líderes. Então, desde o capítulo 1 até agora, capítulo 3, o assunto de Paulo é o mesmo. Paulo está aqui tratando de maneira pastoral, teológica, dos grupos, das divisões, os grupos que surgiram em torno dos nomes de líderes e que estavam causando fraturas no corpo de Cristo. Havia hostilidade entre eles. Nós vimos que a partir do verso 5 aí do capítulo 3, nós já vimos, Paulo está corrigindo o entendimento dos coríntios a respeito do papel dos líderes cristãos. Veja aí no verso 5 do capítulo 3. Paulo pergunta: quem é Apolo? Quem é Paulo? Não é? Então Paulo entende que eles estavam tendo uma compreensão inadequada do papel dos líderes. Por isso, estavam permitindo o surgimento daqueles grupos, daqueles partidos, fazendo mal ao corpo de Cristo com aquelas divisões, não é? E para explicar para os coríntios qual é o papel dos líderes, nós vimos que Paulo usa algumas metáforas, não é? Então, Paulo usa a metáfora do servo, eles são servos, escravos, por meio dos quais vocês creram. Depois, Paulo usa a metáfora do agricultor, não é? Lembra, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou. Então, o papel dos líderes é um papel muito semelhante ao papel de agricultores. E Paulo usa também a metáfora da construção civil. E ele diz que os líderes cristãos também exercem um papel semelhante ao papel de construtores. Eles estão edificando a igreja do Senhor. Então, isso nós vimos no último estudo bíblico desta série. Agora chegamos no verso 16 e 17, não é? Depois de focalizar os líderes, o papel dos líderes, aí nos versos 16 e 17, Paulo muda de foco. O foco agora passa a ser a igreja, não é? A pergunta agora que Paulo está respondendo não é quem são os líderes, mas a pergunta agora é quem é a igreja, não é? Então, a questão agora não é quem é Paulo ou quem é Apolo. Ele já explicou isso, não é? São servos, são agricultores, são construtores, mas agora a pergunta é: quem são vocês, crentes aí de Corinto? Então, o foco agora é quem é a igreja. É claro, Paulo já tinha, por exemplo, no verso 9 desse capítulo, Paulo já tinha respondido em alguma medida essa pergunta, porque lá no verso 9 ele diz: edifício de Deus e lavoura de Deus sois vós, não é? Então, quem é a igreja? A igreja é o edifício de Deus. A igreja é a lavoura de Deus, não é? Edifício pelo qual os construtores líderes são responsáveis e lavoura pela qual os agricultores são responsáveis. Então, Paulo já tinha, de alguma maneira, já respondido à pergunta: quem é a igreja?
Mas é que agora, nos versos 16 e 17, ele vai explicar melhor quem é a igreja. Ele vai detalhar melhor, vai responder a esta pergunta de uma maneira mais detalhada, não é? Mais demorada, mais detida. E ele usa aí a figura do edifício, mais uma vez. Já tinha dito lá no verso 9 que a igreja é o edifício de Deus. Então ele vai falar, ele vai usar mais uma vez aqui a metáfora da construção civil. Mas é interessante que aqui ele esclarece que é um edifício religioso, é um santuário, é um templo, não é? Então aqui ele designa a igreja como um templo, como um santuário. Então dê uma olhada no verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Paulo responde à pergunta: quem é a igreja? Dizendo: olha, a igreja é o santuário de Deus. Ele está perguntando aos coríntios: vocês não sabem? Claro que vocês sabem. Isso é uma pergunta retórica, não é? Se não sabem, vocês deveriam saber. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês sabem que a igreja é o santuário de Deus. Vocês são o santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, notem em primeiro lugar que Paulo está falando aqui de um santuário formado pela coletividade dos crentes. Isso é importante, porque Paulo não está falando aqui de uma habitação individual do Espírito Santo, não é? Ele está falando aqui de uma habitação coletiva. Vós sois o santuário de Deus, o santuário no qual Deus habita. Vós sois, plural. É claro que Paulo está pensando aqui na coletividade. Não um santuário individual, mas um santuário coletivo. Estou dizendo isso porque às vezes a gente faz uma confusão. Às vezes a Bíblia fala de uma habitação individual do Espírito Santo. Às vezes a Bíblia fala disso. O próprio Paulo vai falar disso logo na frente aqui em 1 Coríntios, eu vou mostrar a vocês. Mas eu quero que fique claro que Paulo não está pensando aqui nesta passagem numa habitação individual, ele está pensando numa habitação coletiva. Por exemplo, logo na frente, acho que no capítulo 7, Paulo vai falar, deixe-me ver aqui, dê uma olhada no capítulo 7, 1 Coríntios, acho que é o capítulo 7. Não é o 6. É o 6. A partir do verso 16, do 6, Paulo vai falar aí, nesse contexto, de uma habitação individual. Paulo está falando aí da impureza sexual. Então, a partir do verso 16, ele diz aí: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo,
Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, preste atenção, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqui nesse contexto de 1 Coríntios 6, Paulo está falando da habitação individual. Então, o Espírito habita individualmente cada cristão. Por isso, Paulo diz: você não pode usar o seu corpo de qualquer maneira. Você não pode praticar a impureza sexual, o adultério, porque você está usando o seu corpo, que é a habitação do Espírito Santo, de uma maneira indevida, impura. Então, veja lá como é que você usa o seu corpo, esta habitação do Espírito Santo individualmente em você, determina que o seu corpo não te pertence e você não vai usá-lo de qualquer maneira. Então, a Bíblia ensina uma habitação individual? Sim, ensina. Mas lá, 1 Coríntios 3:16, não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando dessa habitação individual. Ele está falando da coletividade, não é? A igreja, coletivamente falando, é um santuário. Essa é a figura que ele usa, não é? E ele usa essa figura em outros lugares, não é? Então, não apenas Paulo, Pedro usa também, não é? Aquela ideia de que nós somos como pedras vivas, que estão sendo reunidas, unidas, conectadas na construção de um santuário para a habitação do Senhor. É nesse sentido coletivo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala disso, não é? Ele diz que nós estamos sendo edificados, Efésios capítulo 2, estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos, não é? E profetas, sendo Cristo a pedra angular desse fundamento, mas nós somos um edifício bem ajustado, não é? E que cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, isso é, todos juntos, coletivo, todos juntos, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui Paulo está falando da igreja como comunidade. Então preste bem atenção. Essas duas coisas estão relacionadas. Pense comigo. Quando você se torna cristão, você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, você se torna habitação do Espírito Santo, ok? Embora haja setores da igreja que veem o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, depois da conversão, nós entendemos que isso não está correto biblicamente. Batismo com o Espírito Santo é quando você nasce de novo. Quem não tem o Espírito, esse tal, não é dele, diz Paulo. Então, todo cristão é habitado pelo Espírito Santo. Mas uma vez que você é habitado pelo Espírito Santo, você é também conectado a uma comunidade de pessoas que, como você, são habitados pelo Espírito Santo. Então, é isso, essa obra de conectar o crente com o Senhor
e conectar o crente uns com os outros, que é obra do Espírito Santo, que a gente chama de comunhão do Espírito. Não é isso que, às vezes, a gente impetra a bênção aqui, diz, né, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês. Ou seja, que essa conexão do Espírito seja uma realidade aqui. Então, o Espírito habita individualmente cada cristão e, ao fazê-lo, ele nos conecta ao Senhor e uns aos outros. Paulo diz que fomos batizados em um só corpo pelo Espírito. Isso é, fomos conectados a um só corpo pelo Espírito. Então é isso que nós chamamos de comunhão do Espírito. Então, para usar a metáfora que Paulo está usando aqui da construção civil, o Espírito que habita cada um de nós, ele cria como que para usar aqui a metáfora da construção, né? Ele cria como que uma argamassa espiritual que nos liga como pedras, tijolos desse edifício. Nós estamos conectados pela obra do Espírito Santo, formando um santuário no qual Deus habita. Então, essa realidade espiritual que a gente chama de comunhão do Espírito, na ilustração do edifício, é como se fosse uma argamassa, não é? Que conecta, que liga, que junta, não é? Os tijolos e as pedras. Na época, pedra, acho que não tinha tijolo, né? Então você vê uma parede dessa aqui, ó, parece uma peça inteira, mas ela é feita de várias peças menores que estão conectadas umas às outras por um tipo de argamassa, alguma coisa assim. É isso mesmo, Elcelino? O Elcelino entende desse negócio, que o Elcelino é pedreiro dos bons, não é? Então ele entende desse negócio aí, por isso que eu estou perguntando para o Elcelino. Então, essa é a imagem que Paulo tem aqui, ok? E esta realidade espiritual de conexão entre os crentes que o Espírito Santo cria ao habitar individualmente os crentes, é que Paulo chamou de unidade do Espírito. Lembra que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz um apelo, ele diz lá, irmãos, eu rogo a vocês que vocês se esforcem diligentemente para preservar a unidade do Espírito. É que muitas vezes, por causa do nosso pecado, a gente acaba pecando contra a unidade do Espírito. A gente acaba criando fraturas, rachaduras no corpo de Cristo. É mais ou menos como se abrisse uma trinca aqui nessa parede, não é? Então, por alguma razão, essa parede fosse comprometida por uma rachadura. Às vezes a gente faz isso no corpo de Cristo. A gente peca contra a unidade. A gente acaba comprometendo esta unidade. Paulo, então, está chamando aqui em Efésios os crentes, no texto que eu citei, para que eles se esforcem para preservar a unidade. Às vezes a gente, por uma série de fatores, às vezes a gente se separa uns dos outros, não é? Às vezes por causa de, sei lá, posição social, não é? Às vezes por causa de idade, não é? Então, você tem
Os crentes, os cristãos mais jovens não se misturam com os mais velhos, os ricos não se misturam com os pobres, os cultos não se misturam com os incultos. Isso é pecar contra a unidade do Espírito. A gente tem que se esforçar para preservar esta unidade. Então, é disso que Paulo está falando aqui. Vamos voltar então para o nosso texto, não é? Então, aí nos versos 16, ele diz aí no verso 16 o seguinte: não sabeis que sois santuário do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, primeiro ele estabelece, vocês sabem que vocês são um santuário, isto é, vocês coletivamente, vocês são pedras de um grande santuário que o Espírito está juntando. Então, vocês são santuário do Espírito. Vocês não sabem disso? Aí agora, olha o verso 17. Ele vai mostrar a gravidade daqueles partidos, daquelas divisões. Não é? Olha o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, Deus é grandemente ofendido quando nós criamos fraturas por alguma razão no corpo de Cristo. Quando nós permitimos que qualquer coisa nos separe uns dos outros. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Fraturas, rachaduras. Pensando aqui agora é claro, eu não estou dizendo que a igreja é prédio, a igreja não é, a igreja é gente. Prédio aqui, edifício aqui, santuário aqui, é uma figura de linguagem, me entenda, por favor, é isso que pode, é uma figura. Então, o que eles estavam fazendo lá ao formar aqueles grupos? Estavam criando fraturas no corpo de Cristo, para usar a figura do corpo, fraturas, ou rachaduras, trincas no santuário de Deus. E Deus é ofendido quando isso acontece. E aí é isso que Paulo está dizendo no verso 17. Olha, verso 17, olha, vocês sabem que vocês são santuário de Deus. Vocês sabem que o Espírito Santo está criando aí uma argamassa espiritual, juntando vocês num edifício, num santuário, para Deus habitar. Deus habita. Esse é o santuário que Deus habita. Lembra que Paulo fala lá, quando ele falou lá no Areópago, que Deus não habita santuário feito por mãos humanas? A gente fala, isso aqui é a casa de Deus, né? O santuário. Mas Deus não habita isso aqui, templo feito por mãos humanas. Deus habita esse santuário aí, ó. Então, quando nós nos reunimos aqui, a habitação de Deus ganha visibilidade. Deus está presente aqui em Ipatinga. Deus anda pelas ruas de Ipatinga. Deus está agindo em Ipatinga. Onde é que Deus habita? Aí, ó o santuário de Deus que são vocês. Não é? Vocês são a presença de Deus em Ipatinga. A boca de Deus, os olhos de Deus, o corpo de Cristo. Entende? Então, e isso tem uma natureza coletiva. Você não é corpo de Cristo sozinho. Você não é santuário de Deus sozinho. Você é santuário de Deus como parte desta coletividade. Então é isso que Paulo está trazendo, é essa verdade teológica. Olha só, como é que a ignorância teológica traz problema para a vida da igreja. Era isso que estava acontecendo lá em Corinto. Eles estavam ignorando o que é a igreja.
estavam ignorando, não tinham uma boa eclesiologia. O que é eclesiologia? A doutrina da igreja. Então, como não tinham uma boa doutrina da igreja, estavam permitindo surgimento de partidos, de facções lá na igreja. Então, isso mostra para nós o quão importante é você ter uma boa teologia. Uma boa teologia da igreja vai nos ajudar bastante a viver como igreja no mundo, não é? E aí, verso 17, então, Paulo faz essa advertência muito séria, muito grave. Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, isso devia fazer a gente se esforçar com toda a diligência para evitar rachaduras. Dividir a igreja é um pecado sério. A gente deve lutar pela unidade da igreja. Isso devia estimular você a conceder perdão, pedir perdão, não deixar que nada se interpusesse entre você e os seus irmãos. Isso é muito sério. Quem destruiu o santuário de Deus, Deus vai destruir também. Então, ofende a Deus e causa grande mal àqueles que dividem a igreja, aqueles que semeiam discórdias, aquele que separa irmãos, faz fofoca, joga irmão contra irmão. Nós precisamos ser aglutinadores, pacificadores, não é? Para manter a unidade que o Espírito está criando. Então, veja bem, com aqueles grupos, com aquelas divisões, eles estavam destruindo o santuário de Deus. Versos 16 e 17. Está claro aí? Versos 16 e 17, entenderam aí o sentido dos versos 16 e 17? Então vamos para o 18. Agora no verso 18, Paulo começa a concluir essa grande sessão que ele começou lá no primeiro capítulo. Então, vejam aí o verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Notem que aí, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo retoma um tema que ele já tinha tratado anteriormente, que é o tema da sabedoria. Paulo já tinha falado de dois tipos de sabedoria: sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Ele já havia tratado desse assunto. Lá no capítulo 1, no verso 20, por exemplo, Paulo já havia dito que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Então aqui Paulo, perto de terminar o assunto das divisões, ele retoma esse tema da sabedoria. Por que será que Paulo retoma esse tema da sabedoria aí? Por que ele deseja concluir essa questão das divisões, retomando o tema da sabedoria? Irmãos, o meu palpite é que esse tema da sabedoria humana, em contraste com a sabedoria de Deus, estava no coração daquelas divisões, não é? Por que os coríntios estavam se dividindo? Porque eles estavam sendo seduzidos por aquilo que Paulo chama de sabedoria deste mundo. Nós já vimos que, muito provavelmente, eles estavam sendo seduzidos pelas habilidades de natureza intelectual dos seus líderes,
pela habilidade racional, pela habilidade argumentativa, discursiva, não é? Eles apreciavam muito a retórica, a oratória. Então, o fascínio por essas coisas ou destas coisas estava na raiz daquelas divisões. Então eu creio que é por isso que Paulo vai fechar agora o assunto com o tema da sabedoria do mundo, não é? E Paulo, mais uma vez, faz aqui um contraste entre a sabedoria do mundo e o conhecimento da fé, que ele chama de sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, para Paulo, era resultante das habilidades naturais dos seres humanos. Enquanto que o conhecimento da fé, o conhecimento salvador, não era resultante das habilidades naturais dos homens, mas era uma dádiva do Espírito Santo. Então, Paulo trabalha ao longo desta sessão com esses dois conceitos. Para Paulo existem duas mentalidades. Uma mentalidade natural e uma mentalidade espiritual. A mente do mundo e a mente de Cristo. O homem natural e o homem espiritual. Esse dualismo, Paulo trabalha com ele ao longo desta sessão. E o ponto de Paulo é que a sabedoria deste mundo, essas habilidades da racionalidade humana, essas habilidades não podiam dar ao ser humano o conhecimento salvador de Deus. O conhecimento salvador de Deus em Jesus Cristo é dádiva, é graça, é revelação de Deus aos homens. Então, há um contraste entre essas duas sabedorias. A sabedoria do mundo, essas habilidades naturais, ela acha as coisas do Espírito de Deus loucura. Então, para a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus é loucura, não é? E para a sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo é loucura. Então, são contrastantes. Não é difícil você perceber isso na sua própria experiência, não é? Por exemplo, o que eu estou dizendo é que a mentalidade cristã, ela é contracultural. Por isso que a Bíblia fala que nós somos estrangeiros, forasteiros, não é? Por exemplo, retribuir o mal com o bem. Isso é revolucionário, é contracultural. Para a mentalidade desse mundo, retribuir o mal com o bem, isso é loucura, cara. Comigo bateu, levou. Comigo é assim. Não levo o desaforo para casa. Percebe? É loucura. Então, você percebe isso da sua convivência, do dia a dia. Muita gente olha para você e acha você não é desse planeta, você é estranho. Não é? Percebe? Então, não é difícil, eu estou só mostrando que isso acontece na sua experiência mesmo. Então, aqui, eu estou dizendo tudo isso para você entender o verso 18. O que Paulo está dizendo aí no verso 18? Ninguém se engane a si mesmo. Paulo dizendo, meus irmãos, não se deixem enganar. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio.
Paulo está dizendo, olha, se você deseja ser sábio, então você terá que se tornar louco para o mundo. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque o mundo considera louca a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês apreciam sabedoria, vocês gostam dessas habilidades, vocês admiram a sabedoria? Então eu vou dizer, a sabedoria mesmo, de verdade, se você quiser, você vai ter que se tornar louco, estulto para o mundo. Então, você vai ter que abraçar coisas e valores que o mundo despreza. Entende? Então é isso que Paulo está dizendo aí no verso 18. Então, se você deseja ser um sábio, não se engane. Você terá que estar disposto a se tornar um louco para o mundo. E ele dá razão no verso 19. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, não tem problema, vocês gostam de sabedoria? E precisa ser sábio mesmo. Mas deixa eu dizer, qual é a sabedoria que é a verdadeira? É aquela que é a sabedoria de Deus, aquela que Deus nos concede pela graça em Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Essa é a sabedoria que você deve abraçar, mas fique sabendo de uma coisa. Ao abraçar essa sabedoria, você vai se tornar um louco para o mundo. O mundo vai achar que você é um louco. Entendeu? Então esteja pronto para se fazer de louco se você deseja ser um sábio. Então Paulo está mostrando qual é a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Verso 19. E aí Paulo vai agora mostrar as bases bíblicas disto. Olha aí o verso 19. Porquanto está escrito. É muito interessante isso, né? Paulo não apenas apresenta a sua tese, mas ele faz questão de fundamentar na Escritura. Está dizendo, olha, está escrito aonde? Paulo está citando a Escritura do Antigo Testamento, que era a Bíblia, que Paulo manuseava. Então, ao dizer que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e vice-versa, Paulo se sente na obrigação de mostrar isso na Bíblia. E ele mostra. Ele diz, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Onde está escrito isso? Paulo está citando aqui o livro de Jó. Abra sua Bíblia, Jó 5,13. Aí é uma citação do livro de Jó. Jó 5,13, isso são palavras de Elifaz, ou Elifaz, o temita, lembram? Então ele diz a Jó que Deus apanha os sábios na própria astúcia deles. E o conselho dos que tramam se precipita. Eu li Jó 5,13. É o texto que Paulo está citando aí, não é? O que o Elifaz, ou o Elifaz, o temita, está dizendo aí a Jó? Qual é a ideia que Paulo aproveita aí? A ideia é a seguinte, é que a inteligência humana, a habilidade racional dos seres humanos, a racionalidade humana, a lógica humana, a astúcia humana, ela
O que ele está mostrando aí é que ela muitas vezes, embora seja uma coisa boa, legítima, Deus nos fez seres racionais, não é? Mas ele mostra que Deus reduz a nada estas coisas quando estas coisas são usadas de maneira autônoma. É a racionalidade, é a inteligência humana sem Deus. Entende? É a racionalidade, é a inteligência, é a sabedoria humana de maneira autônoma, sem Deus, e muitas vezes usada contra Deus. Por exemplo, os poderosos desse século não gastam tempo, dinheiro, investimento, vão para o laboratório para estudar, fazer pesquisa e tentar provar que Deus não existe. Já viram isso? É a racionalidade humana, é a sabedoria humana, a estrutura racional do mundo, lógica, que Deus criou, sendo usado contra o Criador dessas coisas. Isso não acontece? É isso. O homem, em sua rebelião contra Deus, usando como arma a racionalidade que Deus lhe deu. Olha só. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus torna nula essas coisas, não é? E ele diz aqui que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Ele cita também o Salmo 94:11. Está no verso 20. Paulo cita aí, ó. O Senhor conhece os pensamentos. Eu estou lendo o Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. A citação de Paulo é no verso 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Ou seja, o sábio, no seu orgulho, na sua soberba, quer usar a sua racionalidade, a sua habilidade racional contra Deus. Ele é apanhado na sua própria astúcia, e não sabe ele que antes mesmo dele elaborar o seu raciocínio para ser usado contra Deus, Deus já tornou vão, já tornou nulo o raciocínio deles. Não é? Não sei se está confuso para vocês isso aí, da racionalidade humana sendo usada e tornada nula por Deus mesmo. Mas deixe-me dar um exemplo aqui, acho que talvez ajude vocês. Não é? De vez em quando eu recebo, hoje eu recebi um, mostrei até para o Ildeir ali, de vez em quando eu recebo tentativas de golpes pela internet, sabe? Então, o malfeitor elabora, na cabeça dele elabora assim um golpe muito bem bolado, muito bem planejado. Né? Então, aí eu recebo lá no meu e-mail lá, né? Senhor Paulo, e às vezes está lá até o meu CPF número tal. Por causa de um problema na sua conta no Banco do Brasil, o senhor deve clicar no link tal para esclarecimentos lá na sua conta do Banco do Brasil. É o astuto, né? A racionalidade sendo usada. O problema é que eu não tenho conta no Banco do Brasil. Aí eu dou gargalhada, né? Eu falo, tolo, bobo. Me engana que eu gosto, não é? Deus faz assim, Deus fala bobo, tolo, quer dizer, torna nula
não é? Ele é apanhado na sua própria astúcia. Hoje eu recebi uma assim, ó. Você foi selecionado para a vaga do emprego. Salário alto, tal, 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 link tal, para eu clicar lá. Eu não estou procurando emprego. Eu não estou procurando emprego, não fiz, não entreguei currículo para ninguém. Então tá lá. Claro que é golpe, né? Aí eu dou gargalhada na cara dele, né? Então, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Deus tornou nula. Deus torna. Essas coisas têm valor. Foi Deus que nos fez seres racionais. Essas habilidades naturais nossas, foi Deus que deu. Mas por causa do nosso pecado e considerando que nós nos voltamos contra Deus e até usamos estas armas que foram dadas por Deus contra Ele, Deus nos humilha, tornando nula essas coisas. E Ele resolveu salvar um povo para si, não por meio dessas coisas, mas por um conhecimento dado em Cristo Jesus, que para muita gente é loucura, o Evangelho. Mas para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Aquilo que eles acham loucura é a nossa sabedoria. Jesus é a minha sabedoria, sabedoria de Deus. Entendeu? O que Paulo está dizendo aqui? Então, essa questão de sabedoria humana, apreciar essas coisas, estava no coração dessas divisões. Aí Paulo termina. Finalmente, verso 21. Portanto, olha, esse portanto liga a conclusão de Paulo com tudo que ele vem dizendo desde o capítulo 1, não é? Ele vem mostrando que Deus tornou nula a sabedoria humana, já mostrou o papel dos líderes, mostrou o que é a igreja, tal. Depois de passar esse tempo todo argumentando, portanto, isso é, por causa de tudo isso que eu disse, ninguém se glorie nos homens. É isso que eles estavam fazendo, se gloriando nos homens. Por quê? Ele diz, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Paulo pressupõe aqui a existência de coisas boas naqueles líderes. Paulo pressupõe aqui que havia nos líderes alguma coisa apreciável. Haviam habilidades naqueles líderes. Paulo não nega isso. Mas Paulo diz, o problema é gloriar-se neles. Se alguém se gloria, que se glorie no Senhor. Por quê? Porque essas coisas são dádivas. Um bom líder, um bom pastor, um bom presbítero, com muitas habilidades, com muitas capacidades, é dádiva, não é? É presente de Deus. Paulo inverte aqui a lógica. Não é vocês que são de Paulo, vocês que são... É Paulo que é de vocês. É Apolo que é de vocês. É dádiva. É um presente de Deus à sua igreja. Então, quem deu esse bom líder para vocês? É Deus. Então não se glorie no líder, não se glorie na dádiva. Se glorie no Senhor. Entendeu? Então não se glorie na dádiva, se glorie no doador. Ele é o doador. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é? Está dizendo, porque não se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso. Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Cefas é de vocês. Então, em vez de se gloriar em Paulo, Cefas, Apolo,
se glorie no doador. Se alguém se glorie no Senhor. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então aqui, Paulo encerra esta sessão, na qual ele tratou do primeiro problema da igreja de Corinto. Qual é o primeiro problema? É o problema das divisões. Ok? Então, hoje encerramos o tratamento do primeiro problema da igreja.